De volta com o nosso Notícias e Mais, e nós vamos continuar falando sobre o mieloma múltiplo, né? E para saber mais sobre essa doença e os problemas que os doentes enfrentam, né, com a burocracia, nós recebemos hoje aqui a médica da Fundação Internacional do Mieloma da América Latina, né, Vânia Hungria. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigado mesmo. Bom, vamos começar perguntando, existe só um tipo de mieloma ou são vários tipos? O mieloma é uma doença que ela é muito heterogênea. Então, a forma de apresentação dessa doença, que na verdade é um tipo de câncer que compromete a medula óssea é o turbâneo, é o que preenche o osso. E ela passa a ser muito heterogênea, por quê? Porque, infelizmente, é uma doença que não tem cura, e tem uma sobrevida ainda curta. Agora, mesmo dentro dessa sobrevida curta, tem pacientes vivendo muito mais tempo hoje em dia com os novos tratamentos. E uma preocupação muito grande, que ela é diferente de outras doenças, é que, enquanto outros tipos de câncer, como um câncer de mama, por exemplo, que o paciente tem um nódulo na mama, vai atrás desse diagnóstico, eu não diria que é fácil, mas é uma coisa muito específica. Se você pensar no paciente com mieloma, os sintomas que eles apresentam nunca o leva diretamente a um hematologista ou um oncohematologista. Doutora, como é que é feito esse diagnóstico? Então, o fato é que a célula que está envolvida nesse tipo de câncer, ela produz um tipo de proteína que, se as pessoas fizessem um determinado tipo de exame, que é eletroforese de proteína com frequência, você teria condições até de suspeitar essa doença ou fazer um diagnóstico precoce. O problema que nós enfrentamos no Brasil é que, por falta, considero até de divulgação mesmo, de difundir, de conhecimento mesmo, o que acontece? Você imagina assim, o sintoma mais frequente na doença mieloma é dor lombar. 80% a 90% dos pacientes têm dores lombares. Então, o que acontece com uma pessoa que tem dor lombar? Acha que é o colchão, acha que é o fato da posição no carro e acaba sendo medicado pelo sintoma, né? Posição no computador, ou você nessa cadeira por muito tempo. Eu tô aqui apavorado. Então é melhor a gente conversar. Doutora, mas vamos conversar melhor sobre isso. Mas às vezes a pessoa tem dor lombar porque pegou peso e tal. A dor lombar do mieloma é uma dor crônica, não passa nunca? Tem alguma diferença? É isso que eu estou querendo colocar. Eu vou te dar uma estatística dos sintomas que o paciente com mieloma apresenta, que você vai entender. 80% a 90% dos pacientes têm comprometimento ósseo. Esse comprometimento ósseo significa dor lombar por pequenas fraturas de vértebra, que passa desapercebido, porque são microfraturas, e os médicos acabam fazendo diagnóstico depois que já tem uma fratura muito importante. 60% desses pacientes têm anemia, 20% dos pacientes têm insuficiência renal. Eu quero dizer o seguinte, que como são sintomas muito relacionados a outras situações, por exemplo, a idade mediana dos pacientes é em torno próximo dos 60, 58, 60, 65. Fica parecendo osteoporose. Por aí. E aí as pessoas ficam achando que é mulher? Deve ser da menopausa. É homem? Porque carregou peso? É isso? E acaba deixando de investigar a doença. Então, o correto é estar difundindo sempre, porque o paciente não chega para nós. O paciente, quando chega para nós, é porque já alguém pensou na doença e diagnosticou e já chega muito avançado. Então, eu vou te dar um exemplo, que eu acho importante, que foi isso que nós comentamos o tempo todo nesses eventos. Inclusive, a semana passada, no dia 15 de novembro, eu fui dar uma aula no Congresso Brasileiro de Ortopedia, exatamente para alertar os ortopedistas a investigarem quando pensar em mieloma, quando investigar. Porque o fato é, se você tem uma dor lombar, mas que passa e não sei, você consegue relacionar com posição, tudo bem. Mas o problema é que, como dor lombar é muito frequente, acaba sendo subestimado, entendeu? Então, se o paciente tem uma dor lombar e continua, você tem que investigar e não ficar tratando o sintoma. Como é que a gente investiga? Como é que é esse exame que a senhora fala? Vamos dizer, conte a sua história para mim, que eu vou dizer para você. No caso, a pessoa procura também qual especialidade médica? Então, o que significa investigar?
O paciente que tem uma dor lombar não deve ficar só no raio-x, porque muitas vezes no raio-x só você não consegue identificar se for mieloma. Você precisa de outros exames, ressonância magnética, tudo. Agora, fora esses exames de imagem, um exame que é simples é a eletroforese de proteínas, que você, em 80% a 90% dos pacientes, você já identifica uma determinada proteína que te faz suspeitar. Então, isso, junto com o quadro clínico, já te faz suspeitar. E aonde a gente faz esse exame? Qualquer lugar, porque todo mundo sabe pedir, todo mundo adora pedir colesterol, triglicérides, hemograma, tal, marcadores tumorais. Os homens, então, tem gente que quer fazer PSA todo mês. E, no entanto, o exame eletroforese de proteínas ajudaria muito. Ele não é diagnóstico da doença. Repita o nome bem devagarinho, doutora, por favor. Eletroforese de proteínas. Tá. Ele não é um exame específico para mieloma, mas ele é um exame que ajuda a suspeitar. E um exame de sangue muito simples e barato. Ele ajuda a suspeitar. Então, vamos dizer que se você, um clínico, está atendendo o paciente, ele tem uma anemia que não está claro o que tem uma idade em torno de 60 anos, está apresentando uma dor, deve pensar no diagnóstico. Só que eu não estou nem falando do paciente que já está com sintomas. Eu quero dizer que, em termos de saúde pública, inclusive, dos clínicos, do acompanhamento... Esse exame tem no Sistema Único de Saúde? Tem no Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, por exemplo, eu sou professora na Santa Casa de São Paulo, nós temos o maior ambulatório de tratamento de pacientes com mieloma múltiplo aqui no Brasil. Então, eu procuro difundir dentro do nosso hospital e dentro das especialidades que recebem os pacientes para fazer esse exame que ajuda muito a suspeitar da doença. Mas só que não é para esperar a pessoa ter sintomas. E é para a gente tentar fazer diagnóstico precoce. Você fazendo o diagnóstico precoce da doença, vou dar uma estatística para você. No Brasil, 80% dos pacientes chegam com estágio avançado da doença. Isso significa que, enquanto nos Estados Unidos 25% dos pacientes... Isso não seria uma falha dos clínicos gerais? É uma falha de todo mundo, inclusive nossa, de não divulgar. Nossa, de não divulgar é porque... nós temos dificuldade de ter acesso, por exemplo, à mídia também para divulgar, porque eu não acho que tenha que divulgar só no meio médico, não. Eu acho que saúde você tem que divulgar, assim como vocês estão fazendo hoje. E, doutora, a gente sabe também que o câncer, quanto mais cedo a gente diagnostica, maiores as chances de cura. Exato. E por que ajuda muito? É o que eu sempre digo. Mieloma múltiplo é muito mais frequente que leucemia, mas leucemia vocês sabem bem o que é. Sabe por quê? Porque, principalmente, leucemia aguda atinge criança. E você consegue muito sensibilizar a população, o sistema de saúde, etc., quando você está falando de criança. Quando você está falando de idoso, você tem mais dificuldade de sensibilizar. Aí é como eu estava dizendo, idoso é acima de 60 anos. Você acha que 60 anos... Idoso virou um adjetivo, e não é um adjetivo. Você, com 60 anos, a sua expectativa de vida é quanto? Mais 20, mais 30... Então, tem essa conotação também. Nós, da Fundação, nós percebemos isso, porque quando nós estamos buscando ajuda para fazer isso que nós estamos aqui fazendo hoje, que é difundir a doença... doença de velho, né? É doença de velho. Que velho! Eu estou com 55, não estou me sentindo nem um pouco velha. E também não quero chegar a 60 e chamar de idosa. Quero ter os direitos, não quero ser chamada de idosa. Doutor, e esse medicamento que a gente viu ali, o Bruno Bernardes, na reportagem, falando que vocês consideram tão importante, por que ele não chega ao Brasil? Isso posso contar um pequeno histórico? Claro. Sobre a minha vida? Há muito tempo eu cuido dos pacientes com mieloma. Se a gente considerar, me formei em 81, cuido dos pacientes com mieloma desde 85. Esses pacientes sempre ficaram muito jogados no hospital, muito. Porque, por muita falta de opção de tratamento, são pacientes complicados, é uma doença complicada, não é simples.
Só que, por outro lado, hoje eu fico muito feliz de ver que a gente consegue dar uma qualidade, de ter um serviço voltado para eles, de ter o transplante, de ter drogas, de ter isso. Então, melhorou muito. Eu assisti isso. Eu assisti o quanto esses pacientes... Né? Essa evolução. E hoje, são muitas drogas novas que estão sendo usadas, testadas, e eu vivo isso, porque eu sou pesquisadora, eu sou clínica, eu cuido do paciente, eu saio correndo do consultório, para vir aqui para poder falar o que está acontecendo, entendeu? E o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, essa droga que é a lenalidomida, e especificamente o Revlimid, porque o laboratório que entrou com o pedido de aprovação para a Anvisa, desse laboratório, simplesmente esse processo está correndo há 4 anos, eu tenho vergonha do que está acontecendo. Eu, como médica, como assistencialista, como uma pessoa que convive com o paciente, eu tenho vergonha. Revlimid. Eu tenho vergonha. Sabe por quê? Porque você... os trabalhos que mostram vantagem dessa medicação já são publicados em 2003, 2004. Nos Estados Unidos, a droga já está aprovada há muito tempo. Na Europa também. 80 países já aprovaram essa medicação. Os estudos que foram entregues aqui para a Anvisa são os mesmos estudos que levaram o FDA, que é a organização americana, que são... Eu não estou discutindo quem é mais sério, quem é menos sério, só estou dizendo que se de 80 países, só nós não vamos aprovar a medicação, porque não concordamos com aquele estudo. Mas qual a explicação que eles dão? Que não foram convencidos pelo projeto? Então... O que eu não me conformo, entendeu? Porque, para mim, é muito claro. Queria explicar uma coisa. É uma doença muito grave, não tem cura, e os pacientes apresentam recaída da doença, vão ser tratados de novo, recaída. E esse medicamento faz exatamente o quê? Já que falou que não tem cura? Então, eles tiram, porque a doença não tem cura, só que ela não é uma doença igual ao diabetes, igual à hipertensão arterial, que é uma doença crônica. Nós desejaríamos muito que ela se torne uma doença crônica. Os pacientes estão vivendo mais, com melhor qualidade de vida. Por quê? Porque quando esses pacientes têm recaída, nós estamos vivendo um momento onde muitas drogas novas estão sendo rapidamente aprovadas. E nessas recaídas, você tem a oportunidade de usar essa outra droga, o paciente viver mais, com mais qualidade. Então, são tantas drogas novas. O Revlimid já está ficando velho, inclusive, entendeu? Porque nos Estados Unidos já está aprovado, 2006 está aprovado, são 6 anos. No Brasil, esse processo está correndo desde há 4 anos. Então, o Revlimid não está aprovado. Já tem uma outra droga muito boa aprovada nos Estados Unidos, que é o Carfilzomib, que já foi aprovado em julho. Já tem uma outra droga, que é a pomalidomida, que é mais potente. Já tem muitos estudos clínicos, que aqui no Brasil nós participamos também. Então, nós não conseguimos ainda curar, mas a gente consegue sempre nessas recaídas trazer uma nova combinação e fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida e viva muito mais. Aquele paciente que deu o testemunho no evento, que o seu Dorival Urino é nosso paciente, eu me emociono cada vez que eu encontro. Eu me emocionei por o fato de ele estar lá, porque aquilo que ele falou. Há 2 meses atrás, 4 meses atrás, ele teve uma fratura de vértebra. Ele estava numa situação assim que ele estava totalmente afastado de tudo, inclusive. E o que ele fez? Ele foi para fora do país para poder... tomar a medicação? Ação judicial. Então, aqui no Brasil, tem muitos pacientes tomando com ação judicial. E não pode ser feito um movimento assim, conjunto, quer dizer, abaixo-assinado, essas coisas? Para poder... Olha, foi como a presidente Cristine falou, nós estivemos na Anvisa e levamos, se não me engano, 27 mil assinaturas dos pacientes pedindo para... E o que a gente escuta o tempo todo o laboratório não entregou os documentos necessários. Doutora, essa que, na proibição... verdade, porque entregou os mesmos estudos que foram entregues em outros países. Doutora, essa proibição da Anvisa tem alguma coisa a ver com a talidomida? Bom, pode ser, o que é um engano tremendo. A talidomida é uma medicação... já é uma droga muito antiga, que vocês lembram de todas as questões da talidomida, mas que em 1999
surgiu um estudo mostrando que ela tem ação nos pacientes com mieloma múltiplo. E desde 1999 ela passou a ser utilizada em pacientes com mieloma múltiplo e nós utilizamos muito a talidomida. Até foi uma... E, aliás, o que eu considero uma sorte, porque quando o estudo saiu, foi uma sorte ter a talidomida no Brasil e ainda ela ser distribuída de graça para... Ela é distribuída por causa de uma outra doença também, não é? Para hanseníase. Para hanseníase. O que eu quero dizer é que foi uma sorte, porque como tinha para outra doença, nós pudemos ter, porque senão, que o custo dessa medicação fora do Brasil é alto também. E você não acredita, quando nós começamos a usar em mieloma, nós começamos a ser questionados. Houve até uma questão, na época, de a gente insistir que a gente precisava usar a medicação. Agora, nós continuamos usando a talidomida para os pacientes. Acontece que o Revlimid ele é mais potente que a talidomida, então ele tem menos efeito colateral, porque uma das questões da talidomida é que ela leva a um quadro de neuropatia. Então, é muito difícil um paciente conseguir tomar talidomida por muito tempo, porque dá um grau de neuropatia que limita o paciente. Então, o que eu vejo é o seguinte... O que é neuropatia? Explica. Desculpa. Desculpa. Os pacientes começam a apresentar um formigamento na planta dos pés, nas mãos, e que chega a ser tão importante que ele começa a dificultar para andar, anda perto do sapato, não consegue escrever, começa a ter dificuldade para escrever. E tem efeitos colaterais, por exemplo, tem pacientes idosos... idosos, né? Aquele idoso, assim, acima de 80, e que tem algumas comorbidades que ele não pode tomar talidomida, porque piora muito a outra doença que ele tem. Então, essa sensação de paresia... Então, se você insiste em dar essa medicação para o paciente, ele começa a ter dificuldade para caminhar. Então, esse é um fator limitante para você, não é só pelo sintoma que incomoda muito a vida do paciente, tem paciente que não consegue tomar. E esse outro produto que não está aprovado seria melhor? Ele não dá neuropatia, então o paciente consegue tomar muito mais tempo a medicação, porque às vezes eu preciso que o paciente tome 1 ano e meio ou mais. A talidomida, mais do que 6 meses, não aguenta. Doutora, acho que não existe uma pior sensação do que você ser paciente de uma doença tão grave como essa. E a senhora também ser médica, sabe que tem solução, de impotência, né? Tem um medicamento. Agora, você não pode dar para o seu paciente. É só burocracia ou é um excesso de zelo da Anvisa? Como é que a senhora classificaria isso? Irresponsabilidade. Tá. Na minha opinião. Tá. Como eu tenho CRM, tenho CPF, pago meus impostos direitinho, posso dizer isso. Com certeza. Não posso? Claro. Para mim é responsabilidade. Porque, veja, porque enquanto eu não gosto de ser tratada, eu como médica, como pesquisadora, eu não gosto de ser tratada da forma como nos trata, como se a gente estivesse lendo um artigo de revista e querendo que aprovasse uma medicação. Sim, como se fosse uma coisa fútil, né? Porque existe muito isso mesmo, né? Mas nós estamos falando de uma doença grave com uma Estamos falando de dieta, né? Não estamos falando de dieta, nem dessas maluquices todas aí. Nós estamos falando de uma doença grave, que a sobrevida mediana do paciente é de 4 a 5 anos. E estamos falando de medicação que aumenta a qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes. Não estou aqui para ficar discutindo quanto tempo, nem quanto tempo. O fato é que essa medicação... eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da talidomida, porque tem pessoas que acham que, como a talidomida é de graça e a outra droga não se sabe quanto vai custar... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ninguém vai deixar de usar a talidomida. O que a gente precisa é da outra droga para quem não pode tomar talidomida, para quem recai da talidomida. Enfim, eu preciso dessa opção. E essa opção Revlimid é muito importante. E, como vocês apresentaram aqui aquele paciente, eu quero dizer para você uma coisa do paciente. Eu estava dizendo para vocês, aquele paciente já estava numa situação... que ele já tinha usado muitas outras drogas, inclusive tem uma droga que é muito boa, que é o Velcade, que tem aprovado no Brasil, só que o pobre do doente no SUS não tem acesso.
Quantos pacientes tratam no SUS? 70% dos pacientes são tratados no SUS. Eles não têm acesso ao Velcade, porque o governo não paga o Velcade para eles. Então, nós temos muito mais problemas. Nós temos o problema da droga, que foi reprovada, nós temos o problema da droga, que não está sendo utilizada no Sistema Único de Saúde. Então, os problemas são infinitos. E aquele paciente mostra bem isso. Aquele paciente teve a oportunidade de ser transplantado, teve a oportunidade de usar o Velcade, e no momento que ele ficou muito grave, que a gente não tinha mais alternativa, a alternativa foi ação judicial, conseguiu o Revlimid, e ele conta, não sou eu que estou contando, ele contou, ele voltou a trabalhar. Então, quanto custa isso? Ele estava internado, saiu da internação e voltou a trabalhar e estava junto com a gente lá. Isso me emociona. Eu tive câncer há 4 anos atrás. E eu tive uma doença que se chama linfoma, que ficou muito divulgada, porque a presidente teve, que o Giannichini teve. E aí eu queria dizer para vocês que há 4 anos atrás, em 2008, quando eu tive linfoma, eu graças a Deus, tenho... É a minha área, eu sou oncohematologista, tive uma doença que eu trato também. E eu tive a oportunidade, por ter convênio, etc., eu tive a oportunidade de usar uma Abtera. Uma Abtera é uma droga que até muito recentemente não era também usada no SUS, não era usada, e é medicação básica, sim. Básica para se tratar linfoma, principalmente alguns tipos de linfoma. Infelizmente, nosso tempo está estourado, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que a grande... É que como eu vivo como eu vivo o papel, eu era pesquisadora assistencial, hoje eu sou pesquisadora, sou assistencial, sou paciente e cuido dos pacientes e, na verdade, eu só queria fazer o melhor para os pacientes, queria que as pessoas deixassem a gente fazer o melhor. A gente percebe. Então, por isso eu queria dizer, eu acho que a grande saída nesse momento, né, eu acho que é entrar com uma ação. Por exemplo, quem tiver esse problema, entrar com uma ação para poder ter a droga. Eu recomendo que quem precisa de Revlimid entre com uma ação judicial e vá defender os seus direitos. Essa questão de as pessoas acharem que é tudo difícil a gente estar doente e ter o mundo inteiro a oportunidade de tratar e viver melhor e a gente aceitar essa limitação do país. Doutora Vânia, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E saúde. Para todos nós. Não, mas principalmente para a senhora, para que a senhora trate todo mundo, viu? Obrigado. E vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta.